Estão me ouvindo? Não, não ouvem. Não estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Não? Estão me ouvindo? Agora não. Entrou, né? Não ouvem. Vou tirar aqui do celular. Agora foi, né? Então tá bom. Desculpem aí, pessoal, o atraso, que eu queria colocar umas imagens hoje e aí a gente acabou atrasando, não estava conseguindo conectar. Mas vamos lá, vou dar um oizinho aqui para vocês. Maria, boa noite. Alessandra, boa noite. Otília Colombo, boa noite. Olinda, boa noite. Maria Regina Mobará. José Nilson, Manu, boa noite. Marlene, Rosilene, Elza, Olinda, Adailton, Manu, Marilene, Marlene, Décio, Rosana, Ildinha, Adailton, Rosilene, o pessoal falando que agora sim. É muito bem. Otília Irã, boa noite. Obrigada, Irã. Regina Mobará, Deis, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu resolvi transmitir aqui do computador, né? Não do celular, como a gente está habituado, para colocar o texto aqui na tela. Hoje nós vamos falar sobre oração. Oração. Colocar o orar, né, o falar em ação, colocar o nosso coração em ação. Ai, que coisa boa. Eu adoro, eu já fiz algumas vezes palestra com esse tema, né, de oração, com o livro Pão Nosso, com o livro Caminho, Verdade e Vida, com outros livros que tratam desse tema. E é um tema que eu gosto muito, muito, muito. A oração é um tema, assim, olha, que eu amo. Quem mais está aqui? Elza. Eu tô pequenininha aí no celular, né, Elza? Roselane. Boa noite, Roselane. Angelina Colombo. Manu. Maria do Carmo. Regina Mobará. A imagem tá pequenininha aqui, que é para vocês verem no texto. Kislane, boa noite. Ângela. Ideilda, minha amiga, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, como já atrasou hoje aqui, eu vou pular os recadinhos, né, que são os de sempre. Da nossa casa, a aguinha para fluidificar, a aguinha já está aqui, o livrinho, os recadinhos de sempre. Então, hoje eu vou pular os recadinhos. No final, eu falo sobre os cursos, sobre a casa, tá bom? Vamos lá para a gente começar no nosso horário certinho, nosso estudo? Então, vamos nesse instante, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, unidos em oração e coração. Vamos agradecendo a Deus pela nossa casa, pelo nosso planeta, pela nossa morada, pela oportunidade de aqui estarmos encarnados. Vamos também elevando o pensamento a Jesus, agradecendo esse mestre, governador do planeta Terra, por ter nos deixado seu evangelho de amor, seu maior e melhor exemplo, né? Este mestre de luz que nos ensina a cada dia, que nos conduz para o caminho do amor e da luz. Vamos também agradecendo ao Dr. José Maurício, mentor espiritual da Casa do Caminho, e a todos os espíritos, nossos mentores, protetores, que cuidam de todos nós, aos espíritos amigos, que nos auxiliam com a nossa live, né? Então, vamos rogando a presença desses irmãos queridos para que eles nos auxiliem no nosso aprendizado na noite de hoje e para que eles nos auxiliem também no nosso tratamento espiritual. Que assim seja. Coisa boa é orar, né, pessoal? Tá um miauzinho aí do lado. Vamos ver. Vamos lá. Então, a lição de hoje é oração. É a lição 108 do livro Pão Nosso.
E a lição de hoje, ela está aí numa cartinha de Paulo. Ai, pessoal, deixa eu pegar meu livro. Ai, derrubei. Está numa cartinha de Paulo, né? Um trechinho da carta de Paulo aos Colossenses. Está no capítulo 4, versículo 2. E fala assim: muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo, né? Então, a gente não pode fazer da prece assim, de qualquer jeito, né? Então, a gente pega uma vassoura, sai varrendo, pega o martelo, sai batendo. A oração não é assim. A oração, ela tem que ser sentida, tem que ser pensada, né? Exigem resultados imediatos por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Então, também outro sentido que ele fala da vassoura, né? É que quando a gente pega a vassoura e sai varrendo, rapidamente o local fica limpo, né? E o efeito da prece não é assim tão imediato. Embora, muitas vezes, a prece ela tem esse efeito imediato também, tá? Ele tá falando no sentido que às vezes a gente quer alguma coisa, principalmente coisas materiais. A gente quer rezar 2 dias, já quer que a coisa bata na nossa porta, né? E não é assim. Outros perseveram na oração, mantendo-se todavia angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva, e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mal e perdem, por vezes, uma existência inteira sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Então, o que ele fala, né? Muita gente, é que nem eu falei, né? A prece, primeiro, ela tem que ser sentida, né? Ela tem que vir do fundo do nosso coração. Ela tem que ser pensada, né? O que eu vou pedir para Deus? Como eu vou conversar com Deus, né? Nós temos que pensar, não podemos sair fazendo prece de qualquer jeito, né? Falando as coisas a esmo, porque senão não tem sentido. E por que ele fala que a gente faz isso? Porque muitos não têm o preparo, não têm o conhecimento e não têm principalmente o conhecimento de que a responsabilidade da mudança da nossa vida é nossa. Né? Então a gente quer transferir para Deus. Claro que muitas vezes a gente tem que apenas confiar, né, na bondade divina, e muitas vezes também a gente tem que confiar nas decisões que o plano espiritual tem para nós, né, tem por nós, porque muitas vezes a gente pede uma coisa e essa coisa não é boa para a gente. E quando a gente se entrega realmente ao plano espiritual, a Deus, a Jesus, eles sabem, o plano espiritual sabe se aquela coisa que a gente está pedindo, principalmente coisas materiais, não só materiais, não, qualquer coisa, né? Às vezes a gente está querendo muito ficar com uma pessoa, ou a gente está querendo muito determinado bem material, mas Deus e os espíritos protetores, eles sabem se aquilo vai ser bom ou ruim para nós. Então, muitas vezes, aquela coisa não chega, né? Aquilo não acontece e a gente se revolta. A gente acha que Deus não está ouvindo a gente, ou que a nossa oração é ineficaz, ou às vezes a gente planeja uma coisa e a coisa sai diferente, a gente acha que Deus está contra nós, e não é, muito pelo contrário, né? A partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Deus e a gente pede aquilo não acontece, a gente tem que entender porque não era para ser daquela forma, né? Que probabilidade de êxito, deixa eu mudar a telinha aqui. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria ou evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato de início adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. Então, o que ele está falando aqui, né? A mesma coisa, gente, quando a gente vai pedir uma coisa para alguém, né?
para o chefe da gente, a gente vai pedir um favor. Se a gente chegar lá gritando, desesperado, primeiro que a pessoa pode nem entender o que a gente está querendo, e segundo que ela não vai dar aquela importância, vai falar, meu, esse daí é louco, né? Então, o que ele está falando, né? Que também quando a gente vai fazer oração, é isso que a gente falou no começo, a gente tem que procurar o quê? A serenidade, né? A serenidade, a gente tem que buscar a emoção, mas a razão junto também, né? É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. É forçoso reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao espírito, né? Não tem um monte de coisa que às vezes dá muito errado pra gente, né? Dá muito errado naquele momento, aí lá na frente a gente fala, não, graças a Deus que isso aconteceu dessa forma e não da forma que eu planejei, foi muito melhor, né? Então, isso que ele está falando. E a gente também não pode recorrer a Deus só nos nossos momentos de aflição. Nós temos que nos ligar a Deus através da oração em todos os momentos. Nos momentos de aflição, sim, pedindo ajuda. E nos momentos de alegria e serenidade, agradecendo, nos ligando ao Senhor, colocando o nosso coração em gratidão, né? Só dessa forma é que a gente vai ter essa comunhão completa com Deus, né? Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios. Toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entre em choque com os nossos propósitos inferiores, e estejamos convencidos de que oração intempestiva constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências destina-se ao chão renovador, qual acontece a flor produtiva que o vento leva. Ou seja, a gente ficar pedindo para Deus igual um desesperado, sem ter um propósito, sem pensar, sem aceitar, sem ter esta calma, sem... É claro que a gente não vai ser atendido. Por que a gente não vai ser atendido? Porque aquilo não vai fazer bem para a gente, né? Então, Deus sempre... Ele é como ele fala aqui, né? Na sua vontade misericordiosa e justa. Então, se muitas vezes a gente está pedindo determinada coisa, aquela coisa não está acontecendo, né? Se você fez toda a sua parte, né, pessoal? Porque tem gente também, eu quero um emprego, mas não mando um currículo, não vou numa entrevista, não nada. Eu quero passar no vestibular, mas não estudo, né? Eu quero ganhar dinheiro, mas não procuro trabalho. Ou quando eu consigo trabalho, eu faço as coisas de qualquer jeito, não faço a minha parte, e aí as coisas não acontecem. Então não adianta só ficar na oração, repetindo, né? Tem gente também que fica repetindo a mesma oração, muitas vezes. Já nem sabe mais o que está falando, o que está pedindo, né? Parece que só está cumprindo ali uma obrigação, uma tabela. Eu preciso orar todo dia, então vou ler essa oração aqui, né? Pai nosso que está em oração estiver pronto, rezei e acabou. E não é isso, né? É isso que ele está falando, que a gente tem que ter essa fé raciocinada. A gente tem que pensar o que nós vamos pedir na nossa oração, para que, quais são os efeitos que essa oração vai surtir para mim e ao meu redor, né? Já pararam para pensar nisso? Às vezes a gente só pede uma coisa pensando no efeito que aquilo vai dar na nossa vida, né, para a gente, e o efeito que vai dar na vida dos outros, né? A gente também tem que ver se compensa ou não, né, pessoal? Porque muitas vezes a gente vai pedir uma coisa que a gente não vai prejudicar o outro, né? Não vai ajudar. E a lição do Emmanuel terminou ali, e até, gente, eu fiz aqui muito correndo, esse quadradinho ficou mal posicionado, mas eu vou ler para vocês. Esta leitura aqui, né, que fala da prece, da pressa e da prece, toda vez que eu faço essa palestra sobre oração, eu tento trazer, né, esta leitura deste texto, né, de um espírito que eu ouvindo palestras na internet e tudo, eu ouvi este espírito, né, chamado Miltinho. Ele
falando sobre isso, né? E eu, toda vez que faço a palestra, como disse, né, procuro trazer, porque foi uma coisa que me tocou tanto quando eu ouvi, então quando eu vi esse vídeo, né, eu fui parando e transcrevendo. Eu vou ler aqui para vocês, depois eu vou ver. Não vou. Eu ia falar que ia colocar nos comentários aqui, mas não vou conseguir, porque da onde eu tô aqui não dá. Mas depois, quem quiser, eu mando, tá? Mas ele fala assim: a pressa e a prece. As pessoas querem que suas vidas melhorem rapidamente. Fazem um esforço, ficam às vezes trabalhando muitas horas durante o dia, empenhado em construir uma boa vida. Mas raramente estão felizes. Estão escravas do desejo. Acabam se perdendo pela prece, pela pressa. Que cada um vai vivendo que se esquecem de fazer uma prece. A prece e a prece estão ali se gladiando. Porque muitas vezes que se faz uma prece é pela pressa que quer que as coisas na sua vida venham a acontecer. Isso é um dos maiores motivos dos erros de cada um, que acaba não absorvendo a essência que a sua vida precisa ter. Me impactou muito e eu sempre gosto de trazer isso, porque assim, eu sempre estou conversando com as pessoas e eu estou sempre com pressa, eu estou sempre correndo, eu sempre estou no tumulto. E quando a gente está sempre assim, é momento da gente parar e refletir na pressa que a gente está fazendo, né? Então ele fala aqui, muitas vezes a prece está ligada à pressa em querer alguma coisa. Então eu quero que algo se resolva muito rapidamente, eu vou começar a orar. Deus me ajuda, eu preciso que isso aconteça, eu preciso que isso se resolva, né? Eu sou assim. E aí, quando eu ouvi esse texto, vira e mexe, eu venho e pego ele para mim novamente, que é calma, né? Que prece, o que eu estou pedindo na minha prece? Então, não vou mais, eu vou começar a treinar o meu coração e a minha mente, não só para ficar fazendo pedidos, correndo com pressa. Não, eu vou reservar um momento do meu dia, que é o que nós estamos fazendo agora aqui juntos, para ler um texto do Evangelho, para de coração elevar o meu pensamento a Deus, para de coração pedir com calma, não com pressa, que Jesus me ajude, que Jesus, o príncipe da paz, me ajude a encontrar essa paz, o discernimento para resolver o que precisa ser resolvido, né? Então, quando você fizer correndo uma prece, meu Deus do céu, me ajuda, que a gente lembre deste textinho aqui, da pressa e da prece. Será que eu estou fazendo uma prece porque eu estou com pressa de conquistar algo? Ou eu estou fazendo uma prece para me dirigir ao Senhor? Estou fazendo uma prece para alegrar o meu coração? Estou fazendo uma prece de caridade, de gratidão pela oportunidade de estar vivo, simplesmente por isso, né? Não importa a condição que eu esteja, eu sempre tenho que estar grato e conectado através da oração, né? Então eu quis trazer muito essa reflexão, né, sobre a pressa e a prece, que não é como o Emmanuel falou no comecinho do texto dele aqui, a oração não é um ato de pegar uma vassoura e sair varrendo, pegar um martelo e sair batendo. A oração é momento da gente se colocar à disposição de Deus, da gente se abrir o coração com Deus, né? Fazer esta conexão com Jesus e com o plano espiritual. Certo, pessoal? E sempre eu gosto também de... A oração, ela é algo... vou chamar até assim, né? É uma ferramenta muito poderosa que a gente tem. Então, vão ter diversas histórias aí falando, né, de pessoas que melhoraram quando a outra orou por ela, quando ela orou, se acalmou, né? Então, vamos ter muitas histórias aí. Eu gosto de contar uma pequena história, uma pequena parte da minha vida em que a oração, ela foi muito benéfica para mim,
E também eu sempre, nos momentos de aflição, eu me lembro deste momento de aflição e me lembro deste momento de oração, né? Há uns 9 anos atrás, 9 anos atrás, eu já tinha a Sofia já tinha ali por volta de 2 aninhos, né? Ela tem 11, então 9 anos atrás, eu engravidei novamente. Enfim, aquela alegria, vamos ter outro bebezinho, e aquela alegria toda, e a família, todo mundo comemorando. E eu descobri que eu estava grávida no mês de novembro, e aí quando foi no finalzinho do mês de janeiro, eu tive um aborto espontâneo, né? E foi muito triste, porque era um bebezinho que a gente estava esperando muito, que a gente queria muito, enfim, aí pela vontade de Deus, eu perdi esse bebê, né? E aí, no momento que eu estava lá no hospital, fazendo todos os procedimentos necessários, né, para encarar este momento, eu caí num choro muito profundo, porque assim, já era espírita, já tinha o entendimento e o conhecimento, né, de que aquele momento era um momento necessário, né, tanto para mim quanto para aquele espírito ali que ficou tão pouquinho tempo comigo. Apesar de eu não ter revolta, de eu compreender a situação, me bateu uma tristeza muito profunda, né? O que eu entendo que seja muito normal. E eu entrei num choro, mas num choro assim que acho que foi um dos choros mais doídos de toda a minha vida. E eu, quando a gente entra no centro cirúrgico, vem as enfermeiras e elas perguntam para a gente falar o nome, né, da gente, a data de nascimento, para ver se a gente está lúcido. E a enfermeira chegava para mim e falava assim: me diga seu nome. E não saía, porque eu estava chorando convulsivamente. Me diga seu nome, me diga seu nome. E eu ali soluçando aos prantos, não conseguia falar. E aí nunca vou me esquecer disso. Veio uma outra enfermeira, uma senhorinha, veio do meu lado e disse: você acredita em Deus? E eu balancei a cabeça e disse sim. Ela falou assim: eu posso fazer uma oração por você? Eu disse com a cabeça, né? Não com a cabeça, afirmei que sim. Ela pegou nas minhas mãos e fez uma oração. Quando ela terminou a oração, que ela pediu para Jesus que viesse ali, né, me socorrer, eu consegui falar meu nome inteiro, né? Então a oração ela tem este poder do alívio, da calma, de trazer a gente para o nosso centro novamente, né? Então vamos usar e abusar da oração sem pressa, né? Vamos fazer a prece do coração, a prece da calmaria, sem pressa. Combinado, pessoal? Vamos deixar de fazer algumas coisas assim que não são muito importantes e vamos pegar esse tempinho e vamos dedicar a este momento de meditação e oração, desse encontro que a gente precisa ter com Deus todos os dias da nossa vida, principalmente antes de dormir, né, pessoal? Hoje também eu estava vendo uma moça na internet, né, Júlia, o nome dela, e ela sempre faz muitas reflexões. E hoje ela fez assim, eu vi a seguinte reflexão dela, ela falando assim: antes eu reclamava que eu não tinha tempo para nada. E aí eu percebi que era esta reclamação que consumia o meu tempo. Quando eu parei de reclamar e comecei a fazer as coisas com mais calma, eu comecei a fazer mais coisas. Então, se a gente tirar essa reclamação, o tempo que a gente fala que não tem tempo, já é o tempo de iniciar uma prece. Então, que possamos hoje ficar com esse recadinho aí no nosso coração e que a gente comece a fazer as nossas orações, as nossas preces sem pressa, com amor, com reflexão, né? Que possamos ter este aprendizado hoje. Muito bom a gente falar disso. Agora, nesse momento, vamos nos unir aí em vibração, em oração, tá bom? Então, quem não pegou a aguinha hoje, pode correr lá, pega a aguinha para a gente fluidificar e vamos juntos abrir os nossos corações em vibração. Vamos, nesse momento, vibrar muito amor por todo o planeta Terra, por todos os seres que neste planeta habitam. Vamos vibrar muito amor
pelos seres do reino vegetal, do reino animal, do reino mineral. Vamos vibrar amor e saúde por todos os doentes, por todas as pessoas abandonadas. Vamos vibrar muito amor pelos espíritos desencarnados que estão na busca da sua redenção. Vamos vibrar muito amor por todos os espíritos que estão reencarnando no planeta nesse momento, que eles possam ter força para cumprir com as suas tarefas. Vamos vibrar muito, muito amor a todos os governantes, a todos os líderes religiosos, líderes políticos, que eles recebam essa vibração de muito amor e que comecem a olhar com mais amor e caridade aos seus tutelados. Vamos vibrar muito amor por todos os trabalhadores do bem, pelas casas de oração, não importando qual é a bandeira que levantam, pelas casas de caridade, pelas casas de socorro, vamos vibrando muito amor. Vamos vibrando muito perdão por aquelas pessoas que temos dificuldade de se relacionar, de perdoar. Vamos vibrando muito amor. Vamos também nesse instante vibrando muito amor por todos os nomes colocados na live da noite de hoje, nas listas de oração, nas caixinhas de oração. Vamos vibrando muito amor por todos, pela lista dos bichinhos de estimação, por todos os nomes colocados nas intenções dessa noite. Vamos vibrando muito amor pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pela nossa amada Casa do Caminho. E vamos, com a permissão de Jesus, deixando uma vibração de muito amor, para que o plano espiritual leve aonde for mais necessário nesse instante. E também, com a permissão do plano maior, vamos vibrando por nós mesmos. E nesse momento em que vibramos por nós mesmos, vamos rogando a esses espíritos amigos que já estão conosco desde o início desse estudo, que eles possam nos aplicar um passe reconfortador, nos realinhando os nossos centros de força, aliviando as nossas dores físicas, aliviando as nossas dores espirituais, nos ajudando a organizar o nosso pensamento, que seja aliviado também as energias em volta dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do nosso corpo físico, que possamos ter maior clareza naquilo que vemos, naquilo que ouvimos, naquilo que sentimos. Vamos nesse instante rogando que esses espíritos amigos coloquem na nossa água, nessa água que deixamos reservada, o remédio, o fluido necessário, as energias e tudo aquilo que necessitamos, que possa ser colocado na água e que reservamos para esta noite. E assim vamos agradecendo por essa ligação com o plano maior, pelo socorro recebido, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais um pouquinho do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, e principalmente pela oportunidade de refletirmos sobre as nossas atitudes, sobre os nossos atos, pela oportunidade que temos todos os dias de melhorarmos, de buscarmos a nossa melhora. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada a todos os mentores que nos auxiliam neste trabalho. Já rogamos hoje a permissão de na quinta-feira estarmos juntos aqui novamente. Que assim seja. Graças a Deus. Coisa boa! Eu tinha colocado esse esqueminha aqui também, vou deixar aqui enquanto eu falo com vocês, né? Deus acima de tudo, o homem, estudo, oração e esforço para a gente chegar aí na nossa, como que se diz? Na nossa perfeição, né, que fala. Ai, deixa eu voltar aqui para colocar para vocês. Deixa eu deixar, enquanto eu falo com vocês, nessa última telinha. Eu vou deixar nessa aqui, nessa florzinha bonitinha. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver quem escreveu.
Quanta gente bonita. Vamos lá. Ideilda, minha amiga, boa noite. Ângela, boa noite. Foi bom ter você aqui. Gustavo, meu amigo. José Nilson, vibrações. Patrícia Siqueira, Rosilene, Regina Mobará, Elaine Regina. Gustavo, gratidão, meu amigo. Elaine, gratidão. Regina Mobará, gratidão. Maria do Carmo, gratidão. José Nilson, gratidão. Bom descanso para nós, né? E é sempre melhor os descansos nossos, os dias que tem live, né? Nossa, eu durmo muito melhor. Rosilene, muito bom. Eric Meire, muito bom. Ju, muito bom. Alzira, Leonice. Ai, que bom, Léo, que você está melhor. Meire, eu que agradeço vocês estarem aqui comigo. Se fosse para eu entrar aqui sozinha, eu não entrava, não. Eu entro aqui porque eu falo, gente, tem meus amigos, que a gente bate um papo lá na live, vamos lá, né? Um grande incentivo para mim vocês estarem aqui, viu? Muito bom. Léo, que bom que você está melhor, graças a Deus. Adailton, boa noite. Elaine, Adriana, muita luz para nós, minha amiga. Muito bom ter você aqui. Imagina, o importante é chegar, Meire. Gratidão, Airan. Beijo, Léo. Pessoal, como a gente deu essa... Alzira, mas depois eu gravo aqui e fica gravadinho, tá bom? Fica gravadinho aqui no Face, dá para assistir de novo. Tem gente que até me pergunta, pode assistir fora do horário? Pode. Às vezes eu coloco até algumas outras aqui, algum tema que eu quero lembrar, que eu quero refletir melhor. Pode ouvir, o plano espiritual tá sempre com a gente, né? Então é tranquilo, não tem problema nenhum, Alzira. Pessoal, lá no comecinho eu não dei os recados porque eu fiquei tentando botar esses slides aqui, né? Deu uma atrasadinha. Na quinta-feira eu vou ver se eu organizo melhor aqui para a gente chegar cedo, tá? Mas os recadinhos são: os cursos da nossa casa vão começar agora aí na semana do dia 26, né? Então, só mandar o WhatsApp para fazer inscrição ou fazer inscrição lá no nosso bazar. Nosso bazar está aberto de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas. Estamos começando, né, os cursos aí nessa semana que vem, dia 25, 26, já começam as turmas novas. As turmas que estão em andamento também já vão começar aí logo as aulas. Estamos com o projeto da cesta básica a todo vapor, bazar a todo vapor, e se Deus quiser vamos abrir para as palestras presenciais em breve. Já arrumamos quase tudo. Tinha umas coisas que a gente tinha arrumado, aí tinha dado errado, agora a gente arrumou de novo, e se Deus quiser, logo a gente vai estar podendo abrir nossa casa novamente, tá bom? Então, agradeço muito vocês, a ajuda que vocês dão sempre pra gente, aqui no estudo, lá na nossa casa. Muito obrigada, toda a minha gratidão, né? Em nome de todo mundo da Casa do Caminho, agradeço muito. E quinta-feira, estamos juntos aqui de novo com a lição 109, tá bom, turma? Beijo do coração de cada um, que Jesus visite a casa, o coração de cada um. E quinta-feira estamos juntos aqui novamente. Obrigada, viu? Jesus abençoe.